O que você faria se você encontrasse um espírito bem na sua frente, ainda mais num hospital? Pouca gente aqui sabe, mas eu, teoricamente, sou técnica de enfermagem. Atuo na área? Não. Falta um estágio? Talvez, mas a grande realidade é que esse tipo de coisa acontece o tempo todo em hospitais, algumas vezes realmente por insanidade de algumas pessoas, não tem nada de sobrenatural. Mas é muito difícil você realmente estar na área da saúde e não ter encontrado nada de sobrenatural no decorrer da sua vida. E é por isso que hoje eu decidi trazer alguns relatos sobre pra vocês. Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon e este é o de Bacon Terror e sejam muito bem-vindos. Mas antes de tudo, já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas que se você não for, então já aproveita pra se inscrever aqui no canal porque aqui tem conteúdo de terror diário, ou pelo menos eu tento. O primeiro relato se chama Eu Vi um Espírito no Hospital em que eu trabalho, e ele começa assim. Oi, Yasmin, eu não sei muito bem por onde começar, então eu vou escrever do jeito que der. Se ficar confuso em alguns pontos é porque até hoje eu fico meio confusa quando me lembro disso. Pode me chamar de Mariana. Não é meu nome real. Todos os nomes deste relato eles também estão trocados. Eu trabalho como técnica de enfermagem, ó, colega de trabalho aí. Já faz alguns anos e eu sempre ouvi histórias de hospital, o tempo todo. Quem trabalha nessa área sabe que toda UTI tem alguma história estranha, alguma coisa que alguém viu, ouviu ou sentiu, e eu sempre ouvi, mas eu nunca achei que fosse comigo, até esse dia. Isso aconteceu num período em que eu estava escalada direto na UTI, fazendo vários plantões seguidos. Eu tava cansada, só que não no ponto de começar a confundir pessoas, isso eu posso garantir. Não foi coisa de sono. O paciente era um rapaz jovem, de 27 anos. Desde que ele deu a entrada, o caso ele já parecia estranho. Segundo a ficha, ele estava em casa e simplesmente caiu, bateu a cabeça muito forte e foi encontrado desacordado. Não tinha sinal de assalto, não tinha sinal claro de briga. Só a queda. Ele foi levado às pressas, chegou grave, entubado, direto para UTI. Sempre comentávamos entre a equipe era que ele era novo demais para estar naquele estado. Não batia muito. Desde o começo, o quadro dele era instável, mas tinham algumas coisas que não faziam sentido. Por exemplo, sempre que o namorado dele ia visitar, o paciente piorava. Não era coincidência. A gente começou a reparar nisso de verdade. A saturação caía, a pressão alterava, ele ficava agitado, às vezes precisava de mais sedação. Quando o namorado ia embora, depois de um tempo ele estabilizava um pouco. No começo a gente achou que fosse emoção, ansiedade, esse tipo de coisa, por mais que não fizesse muito sentido. Mas começou a ficar repetitivo demais. A família, ela também era estranha. Não sei explicar direito, só que dava pra sentir. Quando se encontravam na recepção, parecia que ninguém queria estar ali. Não conversavam, evitavam contato, ficavam cada um num canto. Quem trabalha em hospital percebe esse tipo de clima na hora. Outro detalhe que parecia pequeno, mas hoje me incomoda, ele tinha se machucado por volta das 5 da manhã. E quase todos os dias, nesse mesmo horário, as luzes da UTI davam uma falhada. Elas não apagavam totalmente, era tipo um piscar rápido, às vezes 2 vezes seguidas. A gente comentava entre nós, meio brincando, meio falando sério, que era o espírito do plantão, que era sempre nesse horário e essas coisas, mas nada além disso. Até que chegou o dia. Eu cheguei para um plantão noturno, ainda não tinha batido ponto, e antes de entrar de vez na UTI, eu fui ao banheiro que fica perto da entrada. Aquele banheiro que todo mundo usa antes do plantão, porque depois não dá tempo. Quando eu saí do banheiro e virei o corredor, eu vi alguém andando e era o rapaz. Eu não pensei que era um fantasma, espírito nem nada disso. Na verdade, eu imaginei como uma profissional pensaria. Só pensei em esse paciente não deveria estar andando. Ele estava andando devagar, meio curvado, usando um pijama azul claro de hospital. Parecia cansado, abatido, só que consciente, e andava como alguém que passou dias deitado. Eu falei automaticamente, sem pensar muito. Você não poderia ficar andando assim, você precisa estar no leito. E ele parou e me olhou, e o olhar dele me incomodou. Não era assustador, era só cansado, muito cansado. Ele respondeu com uma calma estranha. Eu já tô de alta, tô me arrumando pra ir embora. Na hora eu fiquei confusa e pensei que ele estivesse delirando, confundindo coisas. Falei que não fazia sentido, que ele tinha sofrido uma queda muito grave e que era um milagre ele estar vivo depois de uma pancada daquelas. Foi aí que ele falou a frase que até hoje não sai da minha cabeça. Eu não caí. E depois ele completou. Fui empurrado. Eu lembro de ter ficado arrepiada na hora e mesmo assim eu tentei manter a postura. Perguntei quem tinha empurrado e ele não respondeu, só disse, eu preciso contar isso pra minha mãe. Eu pensei em chamar alguém da equipe e virei o corpo por segundos, talvez para ir até a porta da UTI, não sei, mas quando eu olhei de novo, ele não estava mais ali. O corredor ele estava completamente vazio e não tinha nenhuma porta aberta, nenhum barulho, nada. Eu entrei na UTI já com o coração disparado e fui direto falar com outra técnica que estava no plantão comigo. Então eu falei, meio sem fôlego, que o paciente do leito tal estava andando pelo corredor. Ela me olhou meio estranho e perguntou se eu estava falando sério e eu disse que sim.
Então ela respondeu que isso era impossível e eu perguntei por quê. E ela falou do jeito mais seco possível. Ele morreu no plantão passado. Naquele momento eu senti que o chão tava sumindo. Eu comecei a tremer, fiquei tonta, precisei sentar. Ela achou que eu tava brincando, mas aí eu comecei a chorar. Chorar de nervoso mesmo, e eu expliquei tudo, do começo ao fim. Do jeito que ele falou comigo, da frase sobre ter sido empurrado, de ter dito que ia embora. Ela jurou que não tinha como e o óbito tinha sido declarado horas antes. O corpo já tinha até sido retirado da UTI. Depois disso, o meu plantão ele foi horrível. Eu não consegui me concentrar direito e qualquer barulho me fazia virar rápido. Algum tempo depois, talvez algumas semanas, eu ouvi um comentário no hospital. Coisa de corredor, não oficial. Disseram que o namorado tinha sido preso, que a investigação indicava que ele tinha empurrado o rapaz durante uma discussão. Quando eu ouvi isso, eu gelei. E na hora eu lembrei da frase. Eu não caí. Eu fui empurrado. E dele falando que precisava contar pra mãe. Até hoje eu não sei o que explicar disso tudo. Não sei se foi algo espiritual, se foi algo que minha cabeça tentou entender depois, sei lá. Só sei que eu ouvi e falei com alguém que, segundo todo mundo, já estava morto. Depois disso, eu nunca mais brinquei quando alguém fala que o hospital é lugar carregado. Esse foi o dia em que eu vi o espírito no hospital onde eu trabalho, e eu gosto muito do seu canal. Eu vou contar pra vocês uma coisa que eu contei no TikTok, eu até fui um pouco cancelada por esse relato, mas assim, eu já passei por algo levemente semelhante de encontrar algo no banheiro durante... No caso, era um estágio social, não era nem um estágio oficial, era dentro do local que eu fazia o curso do técnico. E na época eu comentei isso com uma pessoa só que já era da área, e ela comentou que é muito normal esse tipo de coisa acontecer, que às vezes quando você se apega muito a um paciente, ou às vezes o paciente se apega a você, ele mesmo vem te avisar quando você já tem uma sensibilidade, uma mediunidade, e que eles muitas vezes não aceitam e querem se despedir de família, que tem muito isso também da melhora da morte, né, que a pessoa ela melhora, se despede, e aí vai. Ou que eles esperam uma certa pessoa ir visitá-los pra poder partir. Então, o hospital também é um lugar, gente, não tem como dizer que não era muito carregado, porque é. Porque tem muito sofrimento, tem muita morte, tem doença, é o local perfeito pra você ter algum tipo de experiência sobrenatural. É muito triste, na verdade, porque você já trabalha com tristeza, que é a UTI. E aí você ainda vê a pessoa querendo explicar pra mãe o que aconteceu. Imagina a dor da mãe também. Nossa, terrível. Assim, muito obrigada por enviar o relato também, né? Mas também é um relato muito triste. O próximo relato é: disseram que minha mãe ainda visitava o meu pai. Oi, Yas, eu não sei nem se esse relato ele se encaixa no seu canal, só que eu senti vontade de mandar. Se achar que faz sentido, pode usar, se não, tudo bem também, porque só escrever isso já foi bem difícil pra mim. Você pode me chamar de Clara. O meu pai, ele ficou internado um tempo relativamente longo e não foi uma internação rápida. Foram semanas indo e vindo do hospital, com dias bons e dias ruins. Ele já era idoso, tinha outros problemas de saúde, só que nada que indicasse que ele fosse morrer naquele momento. Pelo menos era isso que a gente acreditava. A minha mãe, ela já tinha falecido alguns anos antes disso, e você já vai entender porque eu tô te contando isso. Pelo título do relato, você deve imaginar. Ela foi o grande amor da vida dele. Isso todo mundo da família sabia. Depois que ela morreu, meu pai nunca mais foi o mesmo. Não ficou depressivo no sentido clássico, só que ele parecia sempre incompleto. Ele falava dela o tempo todo, lembrava de coisas pequenas, como se ela ainda estivesse ali. Durante a internação, eu ia visitar meu pai quase todos os dias, e quando não dava, eu ligava. E a equipe do hospital já me conhecia, e eu sempre fui educada com todo mundo, porque eu sei como a rotina é puxada para eles. Desde o começo eu já notei algo estranho. Sempre que eu chegava pra visita, alguém da equipe comentava algo do tipo: seu pai estava melhor hoje, ele ficou bem mais animado e hoje ele conversou bastante. No início eu achava que era só impressão minha ou alguma coincidência. Até que um dia uma técnica de enfermagem comentou algo que me deixou confusa. Ela falou de forma bem casual: sua mãe esteve aqui mais cedo, né? Ele ficou ótimo depois que ela saiu. Na hora eu achei que ela tivesse se confundido. Eu respondi meio sem graça que minha mãe ela já era falecida e a técnica ficou sem reação por alguns segundos. Depois ela riu porque achou que eu tava brincando. Eu disse que não tava, ela ficou séria. Ela disse que tinha certeza do que tava falando. Que uma mulher parecida comigo, um pouco mais velha, tinha entrado no quarto, conversado com meu pai e ficou um tempo ali com ele. Que ele tinha melhorado visivelmente depois da visita e que falava que era a esposa dele. Eu tentei explicar que não podia ser, que a minha mãe tinha morrido anos antes e a técnica pediu desculpa. Disse que devia ter confundido com outro paciente ou outra família, mas eu vi na cara dela que ela não acreditava nisso.
Eu tentei esquecer aquilo, mas não foi a única vez. Mas ao longo dos outros dias, outros comentários parecidos começaram a surgir. Não eram sempre da mesma pessoa. Às vezes era um técnico e às vezes uma enfermeira, às vezes até mesmo alguém da limpeza. E era sempre do mesmo jeito. Hoje sua mãe veio. Ela ficou um tempinho com ele. Depois que ela saiu, ele ficou bem melhor. Em todas as vezes, quando eu dizia que minha mãe não estava mais viva, a reação era a mesma. Espanto, silêncio e desconforto. Alguns achavam que eu estava negando por dor. Outros ficavam visivelmente sem saber o que dizer. Mas o que mais me marcou foi que todos descreviam a mesma mulher. Cabelo arrumado, roupa simples, postura calma. Diziam que ela falava baixo e que ficava sentada perto da cama segurando a mão dele. Ninguém descrevia nada assustador, muito pelo contrário. Sempre falavam com uma naturalidade, como se fosse uma visita comum, e sempre descreviam a minha mãe. E segundo eles, o meu pai ele sempre melhorava depois dessas visitas. Os dias em que ela aparecia eram dias bons. Ele comia melhor, conversava, ficava mais acordado. Nos dias em que ele não aparecia, ele ficava mais fraco, mais quieto. E eu comecei a perceber isso também. Comecei a perguntar diretamente ao meu pai se alguém tinha ido vê-lo quando eu não estava. Eu perguntava quem e ele dizia o nome da minha mãe com a maior naturalidade do mundo. No início eu achei que fosse algum tipo de delírio e confusão mental. Eu falei com o médico que disse que isso era comum em pacientes mais velhos, ainda mais em estado emocional delicado. Mesmo assim, aquilo não me parecia igual aos outros casos. Chegou num ponto em que eu já sabia, pelo estado do meu pai, se ela tinha ido ou não naquele dia. Era estranho até descrever isso. Com o tempo, o quadro dele foi piorando e já não havia mais tantos dias bons. Ele estava muito cansado. Um dia eu cheguei pra visita e senti algo diferente. O clima no quarto estava pesado. Meu pai estava consciente, só que muito fraco, e a equipe me chamou de lado e disse que o quadro tinha se agravado, que talvez não demorasse muito. Eu sentei do lado dele e segurei a mão dele. Ele me olhou com um esforço enorme e perguntou, quase num sussurro: "Ela tá bem?" Eu entendi na hora de quem ele estava falando e aquilo me quebrou, e eu chorei muito. Eu não lembro exatamente do que eu falei, mas eu lembro de dizer que sim, que ela estava bem e que ela estava esperando por ele, que ele não precisava se preocupar comigo. Eu falei com toda a força que eu consegui reunir que ele podia ir em paz, que eu ficaria bem ali e que ele não precisava mais ficar lutando. E foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Depois disso, ele ficou calmo. Muito, muito calmo. Como eu nunca tinha visto desde que minha mãe morreu. Ele faleceu algumas horas depois. Depois do óbito, uma enfermeira me abraçou e disse algo que eu nunca vou esquecer. Agora eles vão ficar juntos de novo. E ela falou isso com tanta certeza, com tanta naturalidade, que eu não consegui responder nada. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu naquele hospital. Não sei se foi coisa da cabeça do meu pai, se foi coincidência ou se foi algo que as pessoas interpretaram errado. Eu só sei que ele só partiu depois que teve certeza de que não estava mais sozinho e de que estava tudo bem. E de alguma forma pensar nisso me conforta. E acabou aqui. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer por outra pessoa é deixar ir. Isso de todas as formas. E eu falo isso, gente, até no luto. Porque é difícil, depois que uma pessoa que você ama parte, deixar a memória da pessoa ir. Que a gente quer ficar lembrando, a gente quer sentir perto de alguma forma, por mais que doa muito pensar na pessoa que se foi, ao mesmo tempo é reconfortante simplesmente saber que você tem a memória dessa pessoa, só que muitas pessoas se perdem nisso. Já vi muitos casos de maridos que vão logo depois das esposas, ou esposas dos maridos, ou mãe com filho, alguma coisa assim, porque é como se fosse impossível uma pessoa viver sem a outra na Terra depois que conhece. E esse pode ter sido um dos casos, um em que estava meio predestinado deles irem próximos de alguma forma, porque eles sabiam que não seriam capazes de viver muito tempo um sem o outro, e justamente que ela foi visitá-lo. E é reconfortante pensar que ela foi visitá-lo e que ela estava ali para dar apoio para ele, para matar a saudade, e talvez até para ajudar na passagem. Eu acredito muito nisso, que quando a gente tá para ir, muitas vezes muitas pessoas elas recebem esse auxílio, essa mensagem, não, como que eu posso dizer? Qual seria a palavra? Recebem esse sentimento, essa calma, essa clareza de que elas estão indo. E eu já vi muita gente antes de morrer, por exemplo, fazer uma última super viagem, fazer uma coisa que queria muito, como se fosse uma despedida da vida. E olha que lindo, a despedida dele foi com o amor da vida dele, que já tinha partido, mas que estava indo ali para reconfortá-lo, talvez, para ajudá-lo a entender o que ia acontecer. E quando a gente liberta essa pessoa que a gente ama para ir em paz, a passagem acaba sendo mais fácil, porque muitas vezes os espíritos eles ficam presos à terra por preocupação com familiares, por preocupação financeira, por apego, por caráter, por um milhão de coisas. E nesse caso, ele não ficou preso a nada porque ele estava em paz de todas as formas possíveis. Só que imagina o quão difícil também é para uma filha que já perdeu a mãe
libertar o pai pra isso e ao mesmo tempo o quão reconfortante pode ser, apesar da dor, saber que a pessoa partiu, mas que ela tá em paz. E eu achei lindo o que você fez pelo seu pai, de libertá-lo, e eu acredito que sim, a sua mãe ela pode ter ido visitar. Eu acredito muito nisso. Engraçado, né, que todo mundo a via e todo mundo interagia, então alguém era. Às vezes a gente tem que ter essa certeza no coração até pra gente se reconfortar um pouco, mas eu acredito de verdade. Eu acredito muito. Quando o meu avô se foi, que meu avô foi, tipo, o top dos top da minha vida. Eu sonhei com ele durante a madrugada, que ele sentava na beirada da minha cama, eu já sabia que ele tava, né, que ele ia, era óbvio que ele ia. Ele tava sentado do lado da minha cama, ele sentava no horário que ele foi, praticamente. Ele pegava na minha mão, conversava comigo e falou um monte de coisa. E o mais engraçado é que tudo que ele foi falando foi acontecendo realmente com o decorrer do tempo. Veio se despedir, veio pedir desculpa por estar indo. Foi um negócio. E é por isso que eu acredito que as pessoas, às vezes, elas vêm ou pra se despedir, ou pra avisar, ou pra buscar, ou até pra cuidar em alguns momentos. Porque, eu acho que a vida tem dessas, que a espiritualidade tem dessas. E quando tem tanto amor, sempre eles estão cuidando da gente. Pelo menos eu acredito. Muito obrigada por enviar esse relato. E sim, ele tem tudo a ver aqui com o canal, gente. Aqui não tem só terror, bruxaria, pancadaria e violências e sanguinolências, não. Aqui tem amor também, tá legal? Então, se vocês tiverem relatos do tipo e quiserem enviar, podem enviar à vontade que eu ficarei feliz demais. E por falar em relato, vocês podem enviar o relato de vocês ou uma creepypasta que vocês escreveram ou querem muito que eu narre no meu e-mail que tá aqui na minha bio. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Se tiver a opção de hypar, dá uma hypada e comentar algo que vocês acharam legal, caso vocês tenham achado. Mas eu quero saber o que vocês acharam desses relatos. No primeiro relato, vocês acham que realmente o cara, ele estava tentando avisar a mãe, que ele ficou preso ali, ainda não tinha entendido que tinha morrido e é por isso que a moça, ela acabou vendo, até porque ela parecia um pouco impactada com a história, né? Ela comenta que ficou bem em choque por isso ter acontecido com um rapaz tão jovem. E no segundo relato, vocês acham que foi a mãe que veio visitar o pai? Contem que eu quero muito saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.